Ei, Ju! Oi, gente. Meu Deus, eu estou descabelada aí, ó. Olha que loucura. Esse Instagram não só dá com você isso, amiga. Só Eu, dá não, pra eu você. acho que ele olha pra mim, ele fala assim: não, você é muito idosa, vai pro meio do mato, esquece da tecnologia. Mas deu certo, gente. Nossa, mil perdões, mais uma vez no celular, mais uma vez comigo. Mas deu Acontece, certo Ju. aqui. Acontece, Ju. Eu tava até pensando que era atualização, mas eu vi que você mandou mensagem falando que você atualizou, né? Eu não sei o que que rola. Mas enfim, estamos juntas, né? Espero que o Muito bom. pessoal volte aí com a gente. E eu tenho certeza que o que a gente vai trazer aqui hoje, né, com três perspectivas diferentes, mas que também se encontram, fazem essas pontes, vai ser algo sensacional. Então, antes da gente começar, de fato, falar sobre o assunto, igual a gente já estava, né, falando um pouquinho, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, também vou falar um pouquinho de mim, do nosso projeto, né, que a gente está em colaboração, e aí a gente vai pautando a nossa conversa, às vezes se as pessoas quiserem também fazer perguntas, né, podem deixar aqui para a gente pode ir respondendo ao longo do nosso bate-papo, enfim. É realmente uma troca. Uma coisa bem de casa, né? Só faltou o café. Se eu não tomo café agora, senão eu não durmo mais tarde. Eu não tomo café porque Belo Horizonte está muito calor. Tá Misericórdia. calor. Menina, eu tomo 40 graus, eu tô tomando café. Tô suando, mas tô tomando café. Tá? Independente do calor. Nossa, bom demais. Mas vamos lá. Gente, a gente está com um projeto, né? Já estamos aí na nossa segunda turma desse projeto, o Poder do Feminino. E a gente traz inúmeros tópicos para o crescimento da mulher, né? Para o desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, trazendo realmente diferentes perspectivas, com várias instrutoras. E a nossa ideia é iniciar esse bate-papo, né? De alguma forma, criar essas pontes, como a Fê falou, para que a gente possa perceber diferentes realidades, que às vezes a gente não se dá conta de que a gente tem outros caminhos, que a gente pode fazer outras escolhas. E não existe o certo e o errado, né? O que a gente vai trazer aqui hoje não é que você, que está aí nos escutando, precisa concordar com o que a gente vai falar aqui, mas é importante que a gente abra esse diálogo, principalmente para a gente crescer também, né? A gente só cresce quando a gente se depara com uma visão diferente e a gente consegue ampliar ali aquele conceito que a gente trazia anteriormente. Então, quando eu pensei, né, da gente falar sobre maternidade, profissão, que é diferente de carreira, como a Fê já pontuou, e saúde mental, eu falei, nossa, dá para a gente colocar tudo isso, né, numa mesma frase? E até no texto, convidando o pessoal, eu brinquei um pouquinho sobre isso. Maternidade versus, né, profissão, ou maternidade, profissão, qual é a escolha que a gente pode fazer? Será que a gente tem escolha? Será que o nosso inconsciente, de alguma forma, está bloqueando também a nossa tomada de decisão baseada no que nos faz bem? Então, é importante a gente trazer isso à discussão. E eu queria, né, que vocês se apresentassem, a Fê, a Ju, conheço elas há um bom tempo, né? A Ju conheci desde Uberlândia, quando eu fui para lá terminar meu doutorado. A Fernanda conheci quando eu comecei a trabalhar na Concert como mentora de meditação e inteligência emocional. E hoje ela é minha mentorada também, no particular, né, Fê? A ponte Mas, foi o enfim, temos Gui, essa né? longa Gui maravilhoso. Parabéns, Gui. história. Não sei se o Gui está aqui. E, então é isso, assim, vamos iniciar, né? Para quem não me conhece, eu sou neurocientista, sou também uma apaixonada pela mente e comportamento humanos e encontrei na meditação uma forma, né, de me conhecer e também de tomar melhores escolhas, né, melhores decisões. Então a meditação mudou muita coisa na minha jornada e eu levo hoje como uma missão também, né, de trazer essa prática para outras pessoas, mas com uma base científica, um conhecimento também que te traz uma libertação maior, né? Então, a idealização do curso Poder Feminino foi exatamente trazer para as mulheres, através de conteúdo, teoria e através da meditação, esse processo de liberdade de escolha, que não é fácil, porque vem com muita culpa, vem com muita cobrança, vem com muitas dúvidas, e aí a meditação também ajuda, né, a sedimentar muita coisa. Enfim, Ju, começa se apresentando para a gente, falando um pouquinho mais sobre o que você traz, né, dentro do curso e também sobre esse tema. Claro, gente, boa noite. Eu sou a Ju Felício,
sou psicóloga, especialista em saúde mental aqui em Uberlândia, Minas Gerais, especializando em direitos humanos, e eu sempre venho estudando a correlação da saúde mental em relação à história da nossa sociedade, a gênero, a raça, a infância, adolescência, vulnerabilidades sociais. E esse assunto ele me pegou no meio da faculdade até eu descobrir que eu estava falando de mim, falando das minhas matriarcas, das minhas amigas, das mulheres que eu conheci. E infelizmente o que eu estava falando não era bom. O que eu estava falando era de um peso, de um sofrimento, de uma existência muito, muito marcada por cobrança, por limitação, por enquadres muito específicos. E fui acabando, infelizmente, né, me deparando com uma realidade de adoecimento mental muito associada ao gênero feminino. E tive a oportunidade de, durante a residência, conhecer a Ana aqui em Uberlândia. E a gente, trocando um pouco das nossas experiências, tanto acadêmicas quanto pessoais, a gente conseguiu fortalecer esse vínculo não só profissional, mas também de amizade, para eu ter a oportunidade, então, de ser integrada nesse curso, que conta com outras mulheres incríveis que vão trazer uma série de conteúdos, reflexões e principalmente provocações, no bom sentido dessa palavra, né? De tirar a gente da zona de conforto, fazer a gente... Opa, acho que mexeu comigo, né? E tenho a oportunidade, então, de no curso falar da saúde mental da mulher e a gente pensar uma cultura de paz construída pelo feminino, pelo respeito ao feminino, pela proteção ao feminino, pensando que a mulher é uma das pontas de vulnerabilidade que mais sofre com múltiplas violências, tanto em instituições, quanto economicamente, quanto politicamente, por ser mulher, em relacionamentos afetivos. Então, venho somar com esse time, mas venho principalmente aprender. E mais uma vez agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando, batendo esse papo. Obrigada, Ju. Acho que a Fê, a internet dela estava carregando, né? Vamos ver se ela consegue voltar com a gente. Acabei de convidá-la. Ótimo. Vamos ver se está certinho. Voltou, Fê? Certinho. Voltei, acho que eu caí a internet, né? Pode emendar, Fê, já se apresentar pra gente, falar um pouquinho, funcionando. né? Tô te ouvindo. Vocês estão super travadas para mim. Aqui tá tranquilo. Para mim também, Fer. Fê? Vou mandar no chat para ela. Pode ser a internet. A Rosane tá falando que travou. Travou todo mundo, travou a Fê. A Fê travou para mim agora também. Para mim daqui também. Ixi, hoje tá que tá esse Instagram, hein? Voltou, Fê. Tá conseguindo ouvir a gente, Fer? Ixi. Agora a Ju travou também. Ô, gente, esse Instagram... Estamos nós duas. Vou tentar convidá-la de novo. Vou convidar a Fê de novo. Mas enfim, né? Só falando um pouquinho mais sobre o nosso curso, como que ele está dividido. Né? A Ju falou aí que são várias instrutoras. Fê, tá ouvindo a gente? Dá o sinal de vida aí, senão eu vou falando aqui um pouquinho. Tá ouvindo? Então vai lá, pode falar, pode emendar, depois eu explico um pouquinho mais. Então tá. Quem sou eu na fila do pão, né? Pois bem, sou mãe do Antônio. Adoro mamilos, né? Adoro um podcast. E eu sempre quis conciliar a carreira com a vida da maternidade, sabe? Com a minha vida pessoal. O trabalho sempre foi importante para mim. Então, quando eu decidi ter filho, eu sempre falei que eu queria muito conciliar as duas coisas. E depois que aconteceu, foi bem difícil, assim. Não difícil pela logística só, sabe? Mas também por lidar com a culpa, por lidar com as questões que vinham, né? As cobranças com relação a ser uma boa mãe, o que era ser uma boa mãe, o que era ser uma boa profissional, e as próprias cobranças internas que eu tinha comigo mesma.
E aí, nesse métier ali, eu comecei a conversar com outras mulheres, fazendo terapia, né? E buscando ali me reconhecer e me entender nesses novos papéis. Eu entrei um pouco nesse universo e vi que isso também era difícil para outras mulheres. E que quando falava da carreira, vinha com uma outra carga de culpa, né? E aí eu comecei a falar desse lugar, das minhas experiências, daquilo que eu estava descobrindo. E eu sempre acreditei nas boas conexões, sabe? Eu acho que a gente pode fazer boas pontes, a gente pode ligar as pessoas a um novo olhar, a uma nova perspectiva. E por isso eu comecei a conversar, a falar, a trazer esse assunto mais à tona. E principalmente nesse universo, eu trabalho na área de tecnologia, né? E na área de tecnologia, há uma possibilidade muito grande de você ter mais flexibilidade no trabalho, de você conquistar outras coisas, e é uma área que está muito assim, sendo visada. Então, é uma boa porta para a gente começar as mudanças, porque ela pode ir para os outros mercados, para os outros nichos, que a gente sabe que é muito mais difícil numa área comercial, por exemplo, numa área de vendas, né? Você pensar num trabalho que seja com uma jornada flexível, com outro tipo de horário. Mas dentro da área da tecnologia é permitido, é possível. E ele pode ser essa porta para desenhar esse lugar futuro. E aí eu faço um monte de coisa, né? Eu sou empreendedora, eu trabalho na área de tecnologia, sou mãe do Antônio, dou umas mentorias por aí, vivo promovendo umas conexões boas, levando as pessoas para uns caminhos legais, assim, que eu acho que esse é o sentido, né? E trazendo esse empoderamento para outras mulheres também, para que elas possam enxergar que não tem que nada, né? A gente faz hoje, nós podemos fazer muitas coisas a partir da nossa escolha, né? Com certeza. Eu acho que a gente poderia até perguntar, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, para as mulheres principalmente, se existe a importância, né, de realizar essas discussões, de realmente trazer esses pontos, por exemplo, será que eu quero seguir esse caminho? Será que eu quero realmente ser mãe? Será que eu quero, enfim, essas conversas, né, para os nossos laços mais próximos. Porque muitas vezes há até essa dificuldade de falar, né? Às vezes falar para sua mãe ou para aquela mulher que você tem como referência, assim, eu não penso na maternidade. Como que isso vai ser aceito? Como que isso vai ser de alguma forma trabalhado, né? Será que Sim. existe essa importância de ter espaços para a gente conversar sobre isso? Mas sem haver realmente a imposição, que é o que a gente está colocando aqui, né? Não há o certo e o errado, mas existem diferentes perspectivas. Qual que é a importância de ter um espaço seguro, né? Porque eu acho que ainda precisa haver um espaço seguro para fazer isso, porque há diversos ataques e pressões, né? Que a gente realmente passa por aí em diversos locais e situações. E se esse local no qual a gente consegue fazer essas trocas, se existem frutos, né, que possam ser resultantes desse processo, dessas conexões. E aí eu acho que a gente pode começar por aí, e aí a gente vai pegando alguns pontos até que a Fê trouxe pra gente, de carreira, de profissão, representatividade, né? Qual que é a representatividade do feminino? O que que é o feminino pra gente? O que que a gente pensa? Qual a ideia que a gente tem? Ju, a Fê travou, se você quiser começar. Tá, daqui para mim ela já destravou já, ela está firme aqui com a gente, a contragosto das tentativas do Instagram. O feminino é isso, é resiste junto que vai dando tudo certo. Exatamente. É uma caixinha de surpresas, né? É isso. Você vai falando, né, Ana, e a Fer também dizendo a gente não tem que nada, né? E eu acho que essa é a descoberta do século, assim. Porque até quando a gente pensa nos movimentos de conquistas das mulheres, eles, claro, foram focando uma emancipação no campo do trabalho, no desenvolvimento autônomo financeiro de uma mulher, em relação à autoestima. E eu sinto que hoje, ainda que a gente tenha tantas conquistas e a gente fale tanto de emancipação, a gente acaba pegando algumas dessas grandes áreas da vida e considerando que elas servem, que elas cabem para todas nós, né? A Ana foi dizendo será que eu quero ser mãe? E eu fiquei pensando em uma situação que eu vivenciei alguns anos atrás, de uma pessoa próxima a mim dizer que não queria trabalhar, que não tinha um desejo de carreira profissional, que ela gostaria de ser mãe, gostaria de se dedicar à família,
porque ela não tinha uma ambição nesse sentido, e isso foi tomado como algo muito moral, né? Isso foi tomado como se ela tivesse se cerceando, sendo limitada de alguma forma, ou pelo relacionamento afetivo que ela vivenciava, ou por uma visão ultrapassada, né, a partir do nosso referencial de momento presente. E isso foi tomado com muita revolta pelas outras mulheres ao redor. E é algo que até conversando com a Ana antes, vem me trazendo uma inquietação muito grande, né? O quanto a gente, dentro da nossa perspectiva, daquilo que a gente entende como emancipação, desenvolvimento, potência do feminino, a gente acaba deslocando esses devem, esses precisam, e até mesmo esses podem, enquanto uma regra, e não enquanto uma escolha, né? E é claro que a gente tem uma liberdade muito maior historicamente hoje para fazer escolhas pensando na nossa sociedade, pensando na nossa raça, pensando no nosso desenvolvimento familiar, mas ainda assim as nossas escolhas elas são socialmente adaptadas, né? Eu poderia pensar em ser uma mulher amazona se eu vivesse numa sociedade com mulheres amazonas, mas hoje a gente vive em uma outra sociedade. Então, eu acho que é sempre muito delicado esse processo de autonomia, de um desenvolvimento de autonomia, de entender o que é influenciado pela nossa estrutura social, do modo como se apresenta para nós, e o que faz sentido para mim. O que pode ser realmente um campo, um dos vários campos de autorrealização, um dos vários campos de áreas que eu quero me dedicar, que eu quero investir emocionalmente, tempo, recursos financeiros, e que pode não ser o mesmo para a Ana, pode não ser o mesmo para a Fer, pode não ser o mesmo para várias mulheres ao meu redor. Isso ainda é um choque para a gente, né? E eu acho que o pulo do gato é quando a gente tem autoconhecimento, né? Você entende o que é social, você consegue compreender o seu desejo. O que parte desse desejo é moldado pelo ambiente onde você está, o que parte desse desejo faz parte do seu inconsciente, daquilo que você realmente, né, deseja, que está intrínseco a você. E aí você consegue desenhar, porque eu acho muito importante que a gente não limite, né? Não coloque assim, porque é mãe é só mãe, porque tem carreira é só carreira, toda mulher tem que trabalhar. Não é bem assim, sabe? Eu acho que hoje a gente pode até conversar sobre isso, né? Falar sobre essa possibilidade da escolha. E aí eu até falei um pouquinho antes ali, quando a gente começou na outra live, que também tem um lugar do privilégio, também tem um lugar do nosso recorte social, do nosso recorte econômico, que permite que a gente faça essas escolhas hoje aqui, que tem muitas mulheres que não têm essa possibilidade da escolha. E por a gente estar nesse lugar de privilégio, a gente pode levantar essas possibilidades, levantar essa bandeira, trazer à tona essa conversa para construir essas pontes e trazer essa reflexão de uma forma mais ampla, né? Com certeza. Não sei se vocês viram os comentários, né? Mas estão chegando vários comentários aqui muito interessantes em relação a esse posicionamento. Às vezes a gente decide uma coisa, a gente é julgado em relação a aquilo. Aí a gente decide, né? Uma outra coisa. Ainda existem pressões o tempo todo, né? Expectativas que são colocadas em cima da gente. Mas o que a Fê colocou aqui agora, que eu acho muito importante, é a gente perceber, né, que no final das contas, a gente tem que lidar com o que eu sinto, né? As escolhas vão trazer sensações no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, é observar mesmo o que está se manifestando ali a partir daquela escolha, né? Exato. E assim, ó, eu falei várias vezes, até dentro do curso, um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Mas o que eu vi ao longo da minha jornada, eu acabei de completar 34 anos, né? E o que eu vi ao longo da minha jornada, porque eu foquei muito no desenvolvimento da minha carreira, foi que esse sonho, ele foi sendo o quê? Postergado, né? E dentro desse processo surgiu muita culpa também. Poxa, mas meu sonho não é ter uma família, né? Não é ter filhos, eu estou investindo só na questão da minha carreira, eu não estou tendo tempo, às vezes, para pensar nesse meu lado pessoal. É o que a Fia até falou também anteriormente, de manter todos os pratinhos ali suspensos, né? Como um equilibrista. Então, até o outro lado, no sentido de que, sabe, que parece que existe, né, a pressão da sociedade, mas tem também a pressão biológica, né? A mulher, ela tem a questão biológica de até
certa idade ser mais fácil, às vezes, de você conseguir engravidar, né? E a maternidade acontecer. E a partir de um certo momento, a própria medicina mesmo chama de gestação idosa, né? Nós temos até uma colocação dentro da medicina que a partir de 35 anos é a gestação idosa. E aí dá aquele baque, né? Você pensa assim, nossa, poxa, já estou quase lá. E aí, quando que eu vou começar a pensar sobre isso? Ou me deixar trilhar esse caminho? Né? Então, quando a gente tem escolha, e aí mais uma vez falando de um local privilegiado, que eu consigo hoje, né, me sustentar, eu consigo hoje ter uma família com conforto, mesmo assim eu ainda não optei por ter, entendem? Mesmo numa situação que já é privilegiada, né? E aí isso gera também uma culpa, gera dúvidas, incertezas. Imagine agora uma pessoa que não tem poder de escolha, né? Muitas vezes ela está numa situação de vulnerabilidade extrema, como a Ju colocou, diversos tipos aí de vulnerabilidades e violências, né? Que ela passa ali na jornada dela. Imagine quanta carga emocional também essa mulher acaba. Eu falo até que ela acaba sendo soterrada por essa carga emocional, né? E eu acho que a gente poderia começar a pontuar um pouco nesse tema, sabe, Ju? Principalmente associado à saúde mental da mulher, né? Sim. Tentando equilibrar, então, todos esses pratinhos, pensando tanto nesse local privilegiado, mas também num local não tão assim. Como que fica a saúde da mulher, né? Com Sim. tantas pressões. E quando a gente traz o conceito em si de saúde mental, a gente evolui muito para pensar que não é só uma saúde com ausência de doença, com ausência de transtorno. A gente está dizendo de um desenvolvimento pleno, de um bem-estar, de relações saudáveis, de potências que eu consigo manifestar em várias áreas, não só trabalho, não só família, não só relacionamento afetivo, mas inclusive individualmente dentro daquilo que eu viso. E daí a gente se depara com um desafio que algumas críticas vão apontar, e que eu concordo bastante, que a gente acaba reduzindo um pouco essa visão. Um pouco não, né? Completamente essa visão de saúde mental, porque a gente precisa desse background socioeconômico, a gente precisa dessas discussões de papéis de gênero, a gente precisa discutir relacionamento interpessoal e afetivo, porque tudo isso vai se transformar em vivências que podem ser adoecedoras, né? Inclusive, quando a gente estuda, começa a ler um pouquinho da interligação entre o feminino e o desenvolvimento da história da saúde mental, as mulheres que eram detidas, porque não tem outra palavra, em instituições psiquiátricas, eram mulheres transgressoras em relação à norma, né? Então, se uma mulher em determinado século ela existia com a função social de ser mãe e ela não manifestasse esse desejo, isso não se realizasse na vida dela de alguma forma, isso era, então, um desvio para a sociedade, uma ameaça para a sociedade, e não necessariamente para ela. E ela, então, era enclausurada e acabava sofrendo aí diversos procedimentos que eram justificados como procedimentos de tratamento, mas que, na verdade, iam soterrando, minando a subjetividade dessa mulher. E hoje, por mais que pareça uma realidade muito distante da nossa, uma pergunta que eu sempre faço para as mulheres que eu acompanho, já que eu trabalho especificamente com saúde mental da mulher, é até que ponto você se sente de fato invadida, violentada, a partir daquilo que você vivencia. Porque eu posso, inclusive, nessa loucura entre bêbado e equilibrista, aí para usar eles, Regina, passar por adoecimentos em todas essas esferas da minha vida. Eu querer ser mãe, então, e, de alguma forma, essa experiência, como é muito comum em casos de depressão pós-parto, em casos de mulheres que, por outras razões, optam por sair da esfera do trabalho, por abandonar a carreira, por uma pressão do que é ser mãe, de como é ser mãe, e depois vem esse arrependimento. Eu acho que a gente vive muito ainda numa lógica subjetiva, internalizada de que é ou, né? Ou eu vou, então, aproveito até os 34, até os 35, eu formo, faço especialização, doutorado, mestrado, pós-doutorado, faço tudo que eu puder fazer. Depois, a gente tem muito essa mania, né? Quando eu puder tal coisa, eu faço, né? Então, acho que dias das múltiplas condições para as quais muitas das vezes a gente se vê presa para poder desenvolver
seja um plano de vida, seja um objetivo, nessa posição privilegiada. Porque se eu penso em uma mulher preta, que é doméstica e tem 7 filhos, ela não está nem pensando em plano de vida, ela só está pensando em sobreviver. Exato, ela só pensa no hoje, né? O que eu vou É, pôr na ela, mesa é, e comer, ela vai pensar. é E isso. tal, E aí, como que eu digo para essa mulher assim, né? Ai, você é mãe, você trabalha, sua carreira, né? Como que eu cobro outros papéis? Não, não tem como, não dá vazão. E eu acho que essa sensação de soterramento vem justamente disso, né? De eu sou um corpo que está aqui para sobreviver ao mínimo, enquanto não deveria ser assim. Uhum. numa outra reflexão, eu acho que o ou, né? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, vem muito atrelado a essa questão do papel de gênero, né? Porque, por exemplo, ou você cuida do filho, ou você tem uma carreira. Porque alguém tem que cuidar desse filho, né? Alguém tem que cuidar dessa criança. Então a gente precisa de uma rede de apoio. E muitas vezes a gente ainda está muito incipiente com essa parte do pai ser um pai ativo, de ter uma paternidade participativa, de ter uma divisão das tarefas, até das próprias tarefas domésticas, da tarefa do filho. Porque eu só posso ter uma carreira, dedicar 50% do meu tempo para minha carreira, porque o Valmir, que é o meu parceiro, dedica 50% do tempo dele para cuidar da casa, cuidar do Antônio e fazer as outras coisas. Porque a existência do Antônio, a existência da casa, ela continua, apesar de eu ter decidido ter uma carreira. Então, quando a gente pensa sobre esse lugar que você falou sobre ou, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, da gente não conseguir ainda ter uma divisão equalitária das coisas, dos trabalhos domésticos, dos trabalhos dos cuidados, para que a gente possa ter espaço para pensar nessa carreira, para conduzir essa carreira. Então a gente também posterga muitas coisas, ou às vezes precisa escolher entre uma e outra, pela própria dificuldade que a gente tem de lidar com essa divisão. Que não é uma tarefa fácil, assim, onde eu trabalho, eles promovem muitas conversas sobre esse lugar, né? Esse lugar da divisão das tarefas, esse lugar da equidade de gênero, esse lugar da paternidade, da maternidade ativa. E eu vejo que tem um certo movimento, que as pessoas têm um desejo, têm um interesse, mas é muito difícil também deles conseguirem chegar nesse lugar. Até uma última dessas reuniões, eu fiz uma comparação que, por exemplo, para nós mulheres que não estamos muito próximas à questão do carro, se pedir para você consertar alguma coisa no carro ou trocar um pneu, vai ser difícil. Você consegue? Consegue, mas se você não tem uma proximidade com aquilo, aquilo é difícil para você. Quando, né, lógico que com um grau de comparação, assim, muito simples, né? Mas quando você pede um homem, por exemplo, para fazer uma tarefa doméstica ou para cuidar de uma criança, tem um distanciamento e ele vai ter dificuldade e às vezes vai demorar mesmo para aprender, vai demorar mesmo para entrar naquele ciclo. E aí você tem todo um processo de adaptação, de ensinar, de estar junto, de acompanhar, de dividir essas tarefas para que você chegue no final do túnel com uma outra divisão, com uma outra vivência como casal, com uma outra vivência como cuidador. E é um processo contínuo, né? E todos os dois têm que estar dispostos a isso, para daí você conseguir ter um equilíbrio, né? Que não vai ser um equilíbrio sempre perfeito, 50-50, mas é um equilíbrio possível, né? Para que as coisas possam caminhar juntas, se esse for um desejo daquela pessoa que está naquela situação, né? Com certeza. Me veio algo na cabeça aqui, eu acho que pode ser interessante, né? Conectar esse ponto também na nossa conversa. E até dentro do curso a gente traz a questão da energia feminina e masculina, né? Do masculino ter esse movimento de ação, de ir para fora, dessa questão da prática em si, né? Da utilização da razão. E a mulher, nesse processo libertário, né, de buscar o seu espaço em qualquer área que ela queira, ela se conectou muito com essa energia da ação, né, de estar o tempo todo fazendo as coisas, de realmente ter uma racionalidade mais aflorada, mas ela foi perdendo um pouco a capacidade de introspecção, de acolher as suas emoções, de perceber, né, esse lugar que é um pouco mais introspectivo mesmo, que a gente precisa, de fato, perceber com mais empatia não só o que está à nossa volta, mas o que está acontecendo com a gente, né? Porque houve um embate aí. Um embate entre o que a sociedade esperava da gente, o que a gente estava querendo naquele momento. E isso foi criando também diversas dissonâncias, né?
principalmente internas. E aí eu acho que nesse movimento a gente acabou perdendo, eu falo de mim, ao longo, né, vamos colocar aí, sei lá, 8 anos, 10 anos, nesse movimento de sair, de buscar o meu espaço de desenvolvimento acadêmico, eu me desconectei até com a imagem do feminino que eu tinha na minha cabeça. Então, por exemplo, eu ia para reuniões, né, ou para apresentações, eu ia até masculinizada mesmo, assim, falando da forma de vestir, né? Eu não poderia, às vezes, estar assim, colorida, igual eu tô aqui hoje. Hoje eu vou para as reuniões com os chefes, a maioria homens, né? 90% dos chefes são homens, e vou representando aquilo que me faz bem. Mas no começo, eu até, essa imagem do feminino, né, de quem era a Ana Paula, mulher, eu fui meio que desconstruindo, porque era como se aquela postura me exigisse algo mais rígido, né, mais sério, que não mostrasse o meu corpo, a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. Então, eu fui meio que distanciando do meu feminino também nesse processo de busca, né, por algo que estava aqui dentro, que me fazia bem, mas que ao mesmo tempo é contraditório, né? É algo que a gente busca, que a gente sonha, que nos faz bem, mas que ao mesmo tempo nega uma parte da gente. Faz sentido para vocês isso? Vocês passaram por Faz. isso de alguma forma? Faz sim, eu acho que quando a gente vai para o mercado, você tende a acreditar que você precisa ter uma postura, né? Principalmente para cargos de liderança, por exemplo, eu acho que tende um consciente assim de que você precisa ter uma postura mais rígida, que você precisa passar uma postura séria, porque senão você vai ser descredibilizada, de não falar, né, das suas vulnerabilidades, de não expor aquilo que você tem dificuldade. E é um movimento interessante, assim. A Ana sabe, né, faz um tempo aí que eu ando tentando me reconectar com essa parte do feminino e tudo mais, e o quanto é significativo também quando você se reconecta e consegue mostrar suas vulnerabilidades, aquilo que você não é, né, do que você não dá conta, que você pede ajuda, que você partilha. Isso cria as conexões com as pessoas, né? Cria as conexões no ambiente de trabalho. E a gente não precisa se masculinizar para poder ir para esse ambiente. Mas eu acho que nesse movimento que a gente fez, nessa primeira, no Esparta, né? Tipo assim, de abrir o caminho, a gente acabou criando essa desconexão. E hoje nós podemos voltar, fazer um movimento diferente, sabe? Assumir a nossa feminilidade, assumir o nosso lugar de fala, assumir os nossos desejos. E até quando você me convidou para a live, é uma provocação assim, de qual é o seu desejo de carreira, qual é o desejo da sua posição, o que você quer para a sua carreira. Se você é uma empreendedora, por exemplo, quanto você quer faturar daqui a X anos? O que você deseja com essa relação com o dinheiro, com a relação de posição de poder, de cargo, de trabalho? Porque muitas vezes a gente foi muito no ímpeto para esse lugar, né, de buscar um espaço externo, mas a gente também não refletiu sobre isso, só foi, né? E agora a gente tem essa oportunidade de falar desse desejo, de construir uma carreira, de pensar nisso a um longo prazo, de conversar, né? Talvez em que outra oportunidade a gente estaria falando sobre isso, como você fez na live passada, sobre a questão de ser empreendedora, de falar desse desejo de crescimento, desse desejo de aquisição, sabe? Do dinheiro, da própria reflexão que você propõe no curso, por exemplo, do Poder Feminino, sobre as mulheres falarem sobre dinheiro. É um novo espaço que a gente está conquistando, e um espaço com um lugar mais equilibrado, eu acredito, porque a gente já saiu dessa coisa da guerra, sabe? Tipo assim, vou lá conquistar meu espaço. Estamos no movimento? Estamos, mas eu acho que a gente já está mais num lugar mais confortável do que as mulheres, por exemplo, da geração passada, que foram as que abriram o caminho, né? Sim, e eu acho até, né, ouvindo vocês falando e pensando nessa caixinha do papel de gênero, né? O quanto esse movimento também de me colocar à frente de espaços que são prioritariamente masculinos pelo domínio, né? Eu acabo caindo sobre essa mesma questão do papel de gênero. Que quando a Ana diz, né, de se masculinizar, isso tem um sentido para a Ana. Assim como eu posso, por exemplo, ver esteticamente uma mulher e para mim ela não ter traços masculinos, pensando em estética especificamente,
e isso não tira dela uma condição de mulher, né? E aí, você clichê e repetir Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, se torna mulher, até dentro dessa divisão. Como que eu posso, então, seja me dizendo ou não feminista, independente de posicionamento político, mas como que eu posso lutar por uma igualdade se quando eu adentro esse movimento eu quero me tornar esse outro que é tão diferente de mim, né? E isso dentro da psicologia é uma das maiores fontes de sofrimento, que é o assujeitamento. Eu deixo de ser eu para usar as referências que estão ao meu redor do que eu entendi que é possível, de onde eu preciso caber, de onde eu preciso entrar, né? E é uma das pautas que a gente veio conversando do primeiro módulo do curso para esse segundo, da gente também poder pensar carreira, família, maternidade, tudo que a gente está elencando como direitos a mulheres no sentido biológico, também pensar as mulheres trans, também pensar a homoafetividade de mulheres, né? Então, eu vou construir a minha referência de feminino e ela não é um problema, ela não é uma disputa, ela não é um embate com a referência de feminino de nenhuma de vocês e nem com referências de masculino de outros homens ou de outras mulheres, né? A Ana se perguntando e nos perguntando se já passamos por isso de ficar aprisionadas nessas definições estéticas e comportamentais. Eu lembro a primeira vez que eu cortei o cabelo, né? Que meu cabelo era bem debaixo da orelha e eu levei anos para conseguir sustentar isso. Anos para conseguir ver que era o que eu queria, algo pequeno, mas que diz de mim, de quem eu sou, de como eu quero me representar e me apresentar para o mundo, e que isso não faz de mim menos mulher. Isso não faz de mim masculina, ainda que eu tenha uma posição mais firme, eu acho que a grande questão é sempre a gente se perguntar, eu sou assim, ou eu me vejo entrando nesse modo de reproduzir esses padrões masculinos, né? Pensando que eu preciso estar naquele lugar, eu quero aquele lugar, então eu acabo me tornando outra pessoa que não sou eu para caber ali dentro, né? E não é à toa que incidências de transtornos depressivos, que são os transtornos mais relacionados às emoções, são de índices muito mais altos em mulheres, né? 90%. E para mim, que estou na área, parece banal perguntar por quê, né? Mas eu acho que é uma provocação que eu gostaria de deixar para todas nós, no curso, para quem está vendo, independente de gênero, de orientação sexual, porque as mulheres são, então, em sua maioria, os sujeitos de sofrimento nesses transtornos depressivos. O que a gente está dizendo de possibilidade de existência, né? Que é algo que, quando a Ana fala de não se pensar muito a respeito, acho que são essas pressões sociais mesmo. Se eu tenho que botar a comida na mesa, se eu tenho alguém para cuidar, se eu preciso manejar uma realidade financeira, já tem muita pressão aí, já tem muita cobrança. Em qual momento eu vou olhar para mim? Qual momento eu vou me perguntar qual é a minha possibilidade de existir que tem se efetivado no momento presente? Como eu alcanço isso? Como eu corro atrás disso sem literalmente trocar a minha sanidade mental por qualquer outro estereótipo, por qualquer outro encaixotamento aí da mulher que eu preciso ser. E eu acho que aí vale... Aí foi mal, Ana. Aí vale uma reflexão, mesmo que a mulherada não queira ter uma carreira, não seja esse o lugar de desejo, é muito importante que tenha a divisão das tarefas com relação ao cuidado das crianças. Porque é nesse ponto que a gente chega numa saúde mental das mulheres com qualidade, com equilíbrio. Porque uma criança é um trabalho, é um outro job. Tipo assim, você educar um cidadão, você realmente fazer um bom trabalho de educação, né? Você colocar um cidadão no mundo, assim, um ser pensante, consciente, ético, né? Que vai ser um bom fruto para essa sociedade no futuro, ele é um trabalho. Então, para a mulher ter um espaço, para ela poder cuidar de si, para ela ter esse lugar, né, esse momento da saúde mental, é muito importante que haja uma divisão de tarefas justas dentro de casa, que se não for possível ser com um parceiro ou uma parceira, que essa mulher tenha uma rede de apoio, porque eu acho que não é só... Isso não é um problema individual, a gente está criando uma sociedade, é o futuro da sociedade que a gente vive. Então, isso é um problema de todos nós, é uma questão política,
Precisa ter creches, precisa ter espaço de acolhimento para essas crianças, precisa ter uma rede de apoio. Tem um provérbio africano, né, que todo mundo fala dele, e eu acho muito importante, que precisa-se de uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, precisa de outras redes de apoio, porque senão realmente é um trabalho exaustivo e que mina toda a saúde mental da mulher, né? Então, independente se queira ou não ter uma carreira, é que a gente fala muito do espaço para você conseguir, eu falo muito, né? Desse espaço para você conseguir desenhar uma carreira, você ter uma divisão de tarefas em todos os sentidos, mas também para que você possa ter uma vida equilibrada e para que a criança também possa ser saudável, né, gente? Um cuidador só também é uma versão muito limitada do que é o mundo, né? A criança precisa ter mais cuidadores para que ela possa ter uma visão mais ampliada do que é as relações, do que é o mundo, de como que são as coisas, né? Senão ela fica com um horizonte ali muito só da mãe, né? Isso também não é bom. Com certeza. E a mulher, às vezes, ela tá tão mergulhada, né, nesse cuidado com o outro, né, para o outro, em relação ao outro, que às vezes ela não sabe nem o que faz bem para ela. E aí, dentro do curso mesmo, a gente tem uma atividade, né, que é para listar todas as tarefas que ela tem num dia, por exemplo. E dentro a gente até fez uma vez, Fê, a gente listou as tarefas. Sim. E aí eu te perguntei, tem alguma coisa aqui que é para você, né? Só para você? A minha aula de inglês era só para mim naquela época. Então, assim, que possa te trazer essa sensação de bem-estar, né? E ao mesmo tempo, a mulher, ela faz tanta coisa, e ela se sente culpada por não estar fazendo o suficiente. Então, parece que existe aquela necessidade, né, de o tempo todo ter que fazer algo em 100% também da perfeição, né? Eu vejo isso muito nas mulheres que eu acompanho, dessa cobrança por ser perfeita, né? Como se a sociedade ela estivesse esperando a falha da mulher, né? E a mulher ela precisa o tempo todo, seja no trabalho, seja em casa, seja com o parceiro ou com a parceira, ela precisa estar ali, né, em 100% da sua capacidade de realizar aquela ação, aquela atividade. E aí eu quero fazer até uma pergunta que, na verdade, como fala? Uma cutucada, né? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui no Medita BR e até trouxe um vídeo falando sobre isso, porque existe, né, o mito de que as mulheres são mais emocionais do que os homens, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, né, é se as pessoas que estão aqui com a gente acham que as mulheres, então, elas sofrem, por exemplo, mais de transtorno de humor, porque elas são mais emocionais do que os homens, ou porque existe realmente outros fatores nessa equação, né? Outras variáveis aí que às vezes a gente não está conseguindo conciliar, trazendo até o olhar mais assim para responsabilidade, sabe? Para autorresponsabilidade, no sentido de que é preciso também a gente criar espaço para que as outras pessoas também nos ajudem, por exemplo, com as tarefas de casa. Muitas vezes a gente não consegue também abrir esse espaço, né? Para dividir também o cuidado dos filhos, por exemplo. Então é importante a gente se questionar. A primeira pergunta, né? A mulher, então, ela é mais emocional do que o homem, por isso ela adoece mais? O que vocês acham? É uma provocação, viu, gente? E aí depois eu quero colocar para vocês. Ju, o que você acha? Ah, gente, eu sou suspeita para falar, né? Eu sou tipo pessoa que se alguém fala para mim, ah, mas é culpa do sujeito, eu falo, peraí, tem muita coisa aqui para trás. Vamos olhar para isso, né? E acho muito legal quando a gente fala de rede de apoio, e até quando você fala, né, Ana, de como a gente se coloca nesse padrão de excelência, porque a gente vive em uma sociedade que cobra esse desempenho, a gente confunde esse desempenho com a autorrealização. Não é à toa que a gente vê tantas pessoas virando carreira, né? Pessoas que tinham determinada carreira em X empresa, decidiram empreender em outra questão, estão muito mais felizes, muito mais realizadas. E acho que até por conta de todo o processo histórico do quanto foi difícil a gente chegar até aqui, e só algumas de nós efetivamente conseguem estar aqui nesse formato, que muitas das vezes a gente se cobra isso, eu acho que é quase um pensamento, um inconsciente coletivo dentro do feminino, de foi muito difícil estar aqui, então agora eu tenho que fazer, eu tenho que dar tudo de mim.
E uma das coisas que eu mais pergunto a todo momento em terapia para todas as mulheres que eu acompanho: tudo bem. E quando você dá tudo de si, o que resta para você? O que fica para você? Porque você pode querer muito dinheiro, querer uma carreira maravilhosa, uma família grande, querer mudar a ciência, a área do seu trabalho, querer construir pontes, querer transformar tudo. Mas o que de você tem olhado para isso, né? O que você tem, até que ponto você tem se acolhido nas suas falhas? Ah, mas a Ana colocou, né? Parece que a sociedade está esperando a mulher falhar. Mas qualquer coisa que a gente falha. Se a gente faz demais, a gente falha. Se a gente faz de menos, a gente falha. Se a gente é emocional, a gente falha. Se a gente é racional, a gente falha. Se a gente casa, a gente falha. Se a gente não casa, a gente sempre falha. Porque eu brinco que o feminino, ele é o disruptivo. Ele sempre vai ser o disruptivo. Ou eu sustento que eu preciso me encontrar nesse processo e descobrir se eu sou, não porque eu sou mulher, mas se eu sou mais emocional, se eu sou mais racional, se é meu sonho ser mãe, se eu quero ser mãe e ter carreira, se eu quero viajar ao mundo, ter carreira, ser mãe. O que eu quero construir do que colocar isso enquanto um fardo de um gênero. Eu sou mulher, por ser mulher eu sou assim, né? Nós estamos aqui nós três, mulheres que podem ter muitos pontos em comum, mas que vamos continuar sendo completamente diferentes. E tem um outro ponto do emocional que eu acho que é um senso comum da palavra, que é a questão, por exemplo, a mulher é mais emocional, ela chora mais, ela demonstra mais as emoções, e por isso as pessoas talvez acreditem que a gente seja mais emocional, mas eu acho que é um ponto de reflexão até, por exemplo, quando eu crio um menino. Normalmente, quando os meninos são criados, eles são criados. O homem não chora, para de chorar, não demonstra suas emoções. Eles são criados para esse lugar, para serem mais fechados, para não trabalharem com emoção. Então, se pensar nesse conceito, assim, da palavra, no sentido mais amplo, mais cultural, assim, sem pegar nessa parte da psicologia que foi muito bem explanada aí pela Ju, mas talvez a gente pareça ser mais emocional porque a gente dá vazão para essas emoções, porque isso é socialmente aceito. E os meninos não têm essa oportunidade de fazer isso de uma forma tão, né, tão permitida quando a gente, assim. Só que isso também tem várias questões, assim, que demonstram vários problemas. Por exemplo, quando você deseja ter uma carreira, você é vista como a chiliquenta, ou a que tudo chora, a que tudo, sabe? Nossa, fulano é super emocional, ou fulano tá super explosiva. E é engraçado, né? Essa coisa dos sentimentos, ela é permitida num determinado lugar para a mulher, no âmbito familiar, no âmbito do convívio, né? Nesse lugar aqui é ok. Mas se você leva essas emoções para o lugar, por exemplo, do trabalho, ele já é visto como uma outra coisa. Se o menino ou o homem, ele traz a emoção para o trabalho, ele é visto como frágil, ele não dá conta, ele está... Ele não pode expressar isso. Se ele traz isso para o âmbito das relações, às vezes ele também não é bem visto entre os colegas, entre a família, porque socialmente isso ainda precisa ser desconstruído, né? Então, nesse quesito, eu acho que nós somos mais emocionais porque a gente deixa transparecer as emoções, porque a gente não tem esse filtro, porque socialmente a gente foi permitida ser assim, sabe? E que não é ruim, por um lado. Eu acho muito bom quando eu consigo transparecer as minhas emoções, quando eu dou vazão para esses sentimentos, sabe? Eu só acho que a gente precisa desconstruir, talvez, como os meninos são criados, né? Dar espaço para eles terem essa vazão emocional também. A Ana tem um círculo, gente. Depois vocês vão lá no perfil dela, caçar onde que tá lá. É o círculo das emoções. Precisa dar nome para as emoções. É maravilhoso, porque você só fala que tá triste, feliz, alegre. O nosso repertório de nomear as emoções é muito pequenininho, né? E aí, às vezes, eu mostro pro Antônio. Eu falo... Outro dia ele falou que ele estava frustrado. Minha mãe achou engraçadíssimo, porque eu expliquei para outro dia que ele estava frustrado, sabe? Porque, tipo assim, você vai ensinando, né? Não aprende sozinho, né? Não nasce sabendo. Mas você vai ensinando, você vai nomeando as emoções. Eu acho que isso pode fazer com que as futuras gerações também tenham espaço dos garotos serem emocionais também, né? Sim. Eu queria só fazer um adendo, né? Porque às vezes o homem, por exemplo, no trabalho, ele é emocional, ele bate na mesa, ele fala mais alto, ele se impõe.
Uhum. Então, a gente tem sim, uma demonstração aí emocional também. Mas o que eu queria trazer é uma reflexão de que não há separação entre emoção e razão, né? As emoções são a base da formação das nossas memórias e narrativas, dos nossos comportamentos. Antes de ter uma linguagem, por exemplo, antes da gente falar, né, da gente se comunicar verbalmente, a gente se comunicava através das nossas emoções. Então, só para vocês verem que é o nosso primeiro vocabulário, é a partir das emoções que a gente vai construindo, então, os repertórios de ações, que é o que a gente chama muitas vezes de razão, que seria a memória de trabalho ali para você, né, no dia a dia, resolver algumas questões de uma forma mais superficial, mais rápida. Mas a emoção é fundamental para a gente poder observar em profundidade determinado estímulo que chega até nós. O que acontece, eu concordo com o que vocês colocaram, é que a mulher, ela de alguma forma, ela consegue expressar as suas emoções, né? Assim, principalmente no ambiente particular, né? Com a sua família, com as suas amigas, enfim, naquele ambiente mais seguro. Mas no ambiente de trabalho, a emoção que ela poderia, estaria apta a representar ou não, ela teria que ser muito próxima à daquela que a gente vê num homem, né? Então, uma mulher, por exemplo, em alto cargo, muitas vezes, ela acaba tendo essas atitudes de se, como é que eu falo? Ela vai criar essas similaridades de comportamento, né, associadas a como se fosse um homem que estivesse ali naquele papel. E tem até várias frases. Eu não vou falar a frase completa, né? Mas eu já escutei isso várias vezes. Ah, a chefe pegou e colocou tal coisa na mesa. Colocou na mesa, né? Para se impor ali naquela determinada situação. O órgão fálico masculino na mesa, né? Como se a mulher tivesse que ter isso para que ela pudesse realmente estar num cargo de liderança, numa posição que exigisse respeito, né? E aí eu acho que disso aí a gente pode abrir várias portas para discussão, até mesmo em relação à criação, né, dos homens, dos meninos, das crianças que estão chegando. Mas eu queria voltar mais uma vez para a questão da saúde mental, acho que é para a gente até já ir caminhando um pouquinho, né, para o desenrolar, linkando com a questão da maternidade. Então, por exemplo, uma mulher, né, que está nesse movimento de sair, nessa busca pela carreira, né, fora de casa, porque trabalho a gente tem o tempo todo, né? Como a gente comentou aqui, a mulher ela está muito envolvida nesse cuidado com o próximo, ela realiza várias atividades, 90% vão colocar aí não são para ela, são mais, né? A maior parte é 99%, uma atividade só que ela faz para ela mesma, uma vez por semana. Então, ela já tem esse papel aqui muito bem estruturado no inconsciente dela, através desse arquétipo coletivo que a sociedade espera, né? Quantos séculos, quantas gerações aí se passaram e aquele modelo de mulher, de feminino, né? Mais aí conectado com o gênero biológico, né? A gente não está entrando nos pormenores, mas aquilo ali é mais natural para ela. Né? Então, a mulher acha que aquelas funções ali são mais naturais, de alguma forma, porque ela vê aquele desenho. Mas ela começa a fazer um movimento de sair desse papel que é particular e vai ter uma vida social, uma busca por uma carreira. E aí ela, então, né, acaba agora tendo que dividir seu tempo ou multiplicar seu tempo. Ao invés de ter 24 horas, o dia dela tem 48. Aí ela não dorme, né? Ela não come, ela não faz exercício físico, ela não se cuida. E aí ela, às vezes, não está nem cansada fisicamente, mas ela está cansada emocionalmente. Quantas vezes eu escuto isso, né, nas minhas mentorias, nas minhas práticas de meditação? Eu tenho um cansaço mental. E esse cansaço mental, ele não é racional, ele é muito mais emocional, como eu falei para vocês aqui. A base aí, né, da nossa cognição, ela é emocional, por incrível que pareça. Se a gente for olhar na perspectiva neurocientífica, né? E aí, beleza, faço esse movimento, conquistei os dois espaços, estou carregando esses dois pratinhos. Aí eu decido, então, ser mãe. Nessa loucura toda aqui, ó, eu decido ser mãe. E aí, querendo ou não, né, a maternidade, eu tenho que diminuir o ritmo externo dessa vida social externa, no trabalho, na carreira. E aquele espaço que eu estava conquistando, ou ele vai ficar suspenso, ou a sensação que eu tenho é que ele está diminuindo, 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 e eu estou retornando para a minha vida particular, né? Ali no cuidado com a família e tal. Mas aquela energia toda que eu despendi conquistando aquele outro espaço,
parece que ela tá escorrendo pelas mãos. E aí, ao mesmo tempo que eu realizo, às vezes, se eu tenho a vontade de ser mãe, eu realizo o sonho de ser mãe, agora eu tenho a culpa por perder o espaço que eu conquistei na minha carreira. E ao mesmo tempo, quando eu volto a trabalhar, a culpa vem de que eu não tô tendo tempo mais, né, para me dedicar aos cuidados aí com aquele serzinho que nasceu, que tá frágil, que exige, né, um cuidado maior. E aí, como lidar com isso tudo, gente? Eu falei só um pouquinho aqui Dá para pensar tudo isso? Socorro! Alguém fala socorro! Socorro! A Rosane me define. E aí, gente? Como é que a gente faz? Fala para mim. Vamos lá. Tá todo mundo triste agora? É uma tarefa difícil, né, Ana? Assim, vou falar do meu lugar de fala, né? É muito difícil lidar com as duas coisas. Eu acho que o primeiro caminho é o autoconhecimento. É entender que isso é um movimento que não é só seu, né? É um movimento social também. A sociedade que a gente está hoje nos permite trabalhar fora, de conquistar uma carreira, mas também não fez um movimento de dividir os restos das tarefas, ensinar isso para o restante, para que a coisa ficasse numa balança mais equilibrada. Então, eu acho que é muito importante, eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre isso, falar sobre a saúde mental, sobre a questão da nossa autocobrança, da culpa, para a gente não ver isso só como uma coisa nossa, individual, para a gente ver isso também como uma questão coletiva, porque a gente está inserido num contexto e esse contexto faz com que a gente se comporte de determinadas maneiras, né? Mas eu vejo um caminho, é o autoconhecimento. É saber que a gente não vai dar conta de tudo. Quando lá atrás você falou sobre a questão de que as mulheres têm muitos papéis e fazem muitas coisas, que quer fazer tudo 100%, eu acredito que tem muito um lugar da gente sempre, e ter sido criada, né, até essas gerações com as quais a gente faz parte, de que a gente é definida pelo aquilo que a gente faz. O seu mérito está atrelado ao seu fazer, porque a gente estava no ambiente do cuidado, então era o fazer pelo outro, é que te dava a estrelinha ali para falar que você passou de ano, entendeu? Então, o nosso comportamento, ele se repete, então a gente continua repetindo esse lugar de querer fazer tudo 100% para receber a aprovação social, porque a nossa satisfação pessoal, a nossa aceitação nesse lugar da mulher vem de uma aprovação social, vem da aprovação do parceiro, dos pais, da família, dos amigos, do próprio trabalho. Então isso faz com que você queira sempre dar o seu máximo, né, para que você receba essa recompensa, né, o like ali, né, do mundo offline. E aí você fica nesse ímpeto de querer dar conta de tudo. Eu acho que o caminho é o autoconhecimento, aceitar que nem tudo vai sair perfeito, você não consegue, eu não consigo equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, em algum lugar, uma hora, alguma coisa não vai estar tão boa assim, não vai entregar com perfeição, e que tá tudo bem. Essa é a nova realidade que a gente vive, sabe? Eu não tenho que dar conta de tudo, eu não tenho que nada para começo de conversa, né? Mas a gente vai ali tentando fazer um equilíbrio entre as coisas e procurando uma rede de apoio. Porque senão fica muito difícil. E aí na rede de apoio, não é só rede de apoio para cuidar da casa, para cuidar do filho, é uma rede de apoio para si mesma, é uma terapia, é uma mentoria, é uma meditação, mas sem ter uma cobrança também, porque senão a parte da saúde mental entra num outro lado do capitalismo, né, que é como se fosse uma moeda de troca também, né, tipo assim, todo mundo tem que fazer terapia, tem que fazer mentoria, não tem nada, assim, você pode achar no exercício físico um lugar para achar esse equilíbrio. Você pode achar na terapia um lugar para achar esse equilíbrio. É você com você mesma, com o seu autoconhecimento, ali, de entender como você funciona, que eu acho que você consegue encontrar um caminho para achar esse equilíbrio, com menos cobrança, sabe? Entendendo que esse lugar da perfeição não te define. As tarefas que você faz não te definem, não põe valor no que você é, sabe? Perfeito. E quando a Ana pergunta, né, dá para fazer? Dá, mas não é receita de bolo, né? A gente não vai chegar... acho que as gerações anteriores foram criadas e moldadas com receita de bolo, e isso veio muito enquanto as nossas neuroses.
de achar que eu não sou boa mãe, que eu não sou bonita, que eu não sou capaz, que eu não sou competente, porque eu não consigo fazer como me foi dito, né? Eu acho que dá para pensar isso tudo a partir do momento que eu aproveito o caminho e não a chegada, né? Que eu entendo como eu me construo nesse caminho, ao invés de só gastar toda uma energia psicoemocional com qual vai ser o resultado disso, né? É claro que quando a gente pensa em grandíssimas responsabilidades, como colocar uma vida no mundo, eu não vou simplesmente negligenciar isso, lavar as mãos e dizer, não tenho que me preocupar, né? Mas é de entender que cada uma de nós pode ser mãe, pode ser empreendedora, pode trabalhar, pode mudar de carreira, pode ser política, pode se candidatar, e cada uma vai fazer à sua maneira, né? É isso que garante que nós sejamos completamente singulares a partir do momento que eu assumo a minha singularidade. A partir do momento em que eu me conheço, que eu começo a entender quais são as influências sociais, familiares, que cada um desses papéis vai tentando me colocar em determinado caminho, até que ponto eu sofro sendo posta nesse determinado caminho, né? O que esse caminho me traz também, ainda não vou romantizar o caminho, né? Mas ainda que eu sofra durante esse caminho, como que eu consigo continuar ou eu quero mudar de caminho? Né? Eu acho que a gente fala muito de projeto de vida e de autorrealização como uma coisa estável. Então, eu quero ter uma carreira e quero ter uma família. E muitas das vezes a gente chega lá, a gente de alguma forma chega lá e se depara com um vazio. Será que é o ter? Né? Será que é o alcançar lá que efetivamente faz a diferença? E concordo, o autoconhecimento, a autoobservação, desnaturalizar essa visão de que as emoções são ruins, de que emoção é fragilidade, de que emoção de alguma forma é mostrar algo ruim para outra pessoa, esse risco de se vulnerabilizar frente à vida, né? Sendo que estamos todos nós vulneráveis 24 horas por dia, a partir do momento que a gente existe. Então, acho que dá para pensar, mas cada um precisa pensar no seu, né? Eu não posso aplicar o meu caminho a outras mulheres e, na verdade, a nenhuma outra pessoa. E os recursos que eu vou usar para isso são múltiplos. Eu posso pensar na profissão, eu posso pensar em questões culturais, familiares, na arte, na música, na poesia, nos encontros. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se olha, a gente começa a desfrutar um pouquinho mais desse caminho, a gente começa a saborear esse caminho. Ainda que a gente tenha 5.000 atividades no dia e não consiga parar para fazer algo para si mesma, se eu olho para mim, se minimamente eu consigo entender como eu me sinto, entender efetivamente o que eu estou fazendo naquele momento, o significado daquilo para mim, a gente começa a desfrutar desse caminho. Com certeza. E aí, Amei a frase que a Rosane colocou aqui, ó, que não existe nada linear. Eu acho que dentro dessa relação, né, seja aí com a nossa carreira, seja com a maternidade ou não, nada é linear. Em muitos momentos a gente vai se questionar sobre tudo isso, a gente vai mudar de opinião e aí a gente vai, né, ficar meio que sem saber o que fazer. E isso também faz parte do processo de autoconhecimento. Essa dúvida é ela que te vai, né, levar ali, muitas vezes, a descobrir algo que você às vezes nem imaginava que passava dentro de você. E as emoções são grandes indicativos, né? Gente, eu amei o nosso papo. Eu acho que né, pincelamos um pouquinho sobre o que a gente traz no curso, né, nos 3 módulos. Já temos aí mais de 80 aulas. A gente vai trazer aulas extras também agora na segunda turma. A Ju vai estar com a gente, a Fernanda. E eu vi várias alunas passando aqui, a Andréia, a Ana estava aqui com a gente também. E falando, né, em relação ao próprio curso mesmo, quanta coisa elas descobriram ao longo dessa jornada. E eu acho que tem muito a ver com o que vocês colocaram agora, em relação ao autoconhecimento. O que a gente traz no curso é instrumentos para que vocês, né, através ali das discussões, através das práticas, dos encontros, dessa rede que a gente formou, né? Já são 59 mulheres e estamos esperando outras novas chegarem também, para que a gente vá juntando esses pedacinhos nesse grande quebra-cabeça, mas não no sentido da gente ter que seguir algo que já existe, né?
mas que a gente possa encontrar o nosso caminho também. E eu acho que isso é o mais bonito, porque, como a Ju falou, somos completamente diferentes. Às vezes a gente tem algumas semelhanças, mas o que me faz bem, às vezes não é o que faz bem para a Ju, não é o que faz bem para a Fê, e tá tudo bem. A gente precisa perceber que existem outros caminhos, né, para que a gente possa seguir. E queria que vocês, né, enfim, que a gente pudesse fechar, mas que vocês falassem o que vocês gostariam de falar, às vezes em relação, né, à jornada que vocês vivenciaram um pouquinho no curso, ou em relação ao conteúdo que a gente trouxe. E agradecendo a todas as mulheres, os homens também. Eu vi que o Rodrigo estava aqui com a gente, alguns comentando, o Silas também está aqui com a gente. Aí sim, né? Foi muito gostoso. Não, eu gostei demais de falar um pouco sobre isso. Eu quero agradecer mais uma vez o convite da Ana, essa possibilidade de integrar o curso, né? A troca de todo mundo que está aqui. Eu acho que sempre que a gente entra para uma live, vem aquele friozinho na barriga, assim, de será que vai ficar só conversando, só nós três, né? Porque eu acho que a intenção e ter conhecido a Fer foi incrível. Poder estar com a Ana em mais outro momento é sempre muito bom. Mas acho que essa expansão, né? É igual jogar pedrinha dentro de lago. Precisa ecoar, a gente precisa ressoar em outras pessoas. E o contrário, estar aberto também, né? Como a gente se posiciona muito aqui, para poder vivenciar esses encontros. E acho que o curso ele traz esses encontros de uma forma muito inesperada, né? É muito comum, às vezes, a gente vê assuntos tipicamente associados a mulheres e de uma forma muito formal, muito padronizada, muito objetiva, né? E acho que o curso ele traz essa visão mais empática do encontro, do cuidado, do carinho. Eu não tenho dúvida, né, de que todas nós que estamos participando preparamos tudo que a gente pensou com muito cuidado, com muito afeto, pensando em como a gente pode contribuir. E para quem tiver essa oportunidade, né, que não perca e que possa nos dar um retorno, né? A gente tem recebido feedbacks muito legais, muito incríveis, inclusive para pensar como que a gente expande aí esses ecos e essas ressonâncias. Ah, que bonitinho, gente. Tem mais nada para falar, não? Bom, eu acho que eu queria agradecer a Ana. Eu acho que a Ana é uma das definições de mulheres de conexão, assim, sabe? A Ana conecta um monte de ponte, faz um monte de gente se conhecer, traz conteúdo bom, sabe? Proporciona a gente a conversar sobre uns assuntos que às vezes a gente nem pensaria, nem passaria pela cabeça. Ela é maravilhosa, né, gente? Estamos aqui por causa de um desejo da Ana, não é mesmo? E quem não conhece o curso, eu acho que devia ir lá, ao menos dar uma zapiadinha assim, sabe? Lá na Hotmart, ver do que se trata. Eu, como a Ana falou, né? Lá no começo a gente se conhece há bastante tempo, né? Lá, através da Concert. E eu vejo o quanto esse autoconhecimento, que pode ser travestido de várias coisas, né? Pode vir da meditação, pode vir de uma mentoria, pode vir de uma autopercepção, pode vir através dos livros, né, de uma identificação com personagens e tudo mais, pode vir através de uma terapia baseada na psicologia, ou outras terapias holísticas. Então a gente tem, né, essa questão do autoconhecimento travestido de várias formas diferentes. Mas o quanto ela tem o poder de modificar a vida da gente, né? E o curso é essa possibilidade de você encontrar esse caminho, assim, né? De você conduzir a sua própria jornada no seu tempo, da forma como você acha que é bom. Até porque, às vezes, a gente precisa de tempo mesmo, né? Você falou uma coisa de aproveitar o caminho, né, Ju? De que talvez a grande questão não seja chegar lá, mas é aproveitar o caminho, é chegar lá, é fazer novos pontos, é criar outros desejos. A vida, né, ela vai se movimentando. E quando você tem essa oportunidade e você pode fazer essa jornada, ela pode ser muito transformadora. E daí você achar outras conexões, outras coisas legais que você também vai descobrir ao longo, né, dessa jornada. Então, eu acho que é isso. Essa foi a primeira live que eu participei, né? Diga-se de passagem, achei divertidíssimo, viu, Ana?
Pode convidar para Vamos as fazer mais próximas aí. vezes. Achei ótimo. Achei muito legal ver os comentários das pessoas aqui também. Isso é muito bacana, né? Porque quando a gente faz evento, essas coisas assim, você fala meio pro nada, né? Que você comentou, né, Ju? Você falar assim, você não saber para onde que tá indo. Então é muito legal ver o comentário das pessoas também, ver as pessoas interagindo e saber que o que a gente fala faz sentido, né? Eu acredito muito naquela coisa do efeito borboleta, né, Ana? Que você joga uma sementinha aqui, você faz um movimento aqui, e isso vai transformar a vida das pessoas, vai fazer elas repensarem, vai fazer conversarem sobre o assunto. E aí a gente vai promovendo pequenas mudanças, né? Que vão transformando o mundo que a gente vive, construindo uma geração melhor para frente, né? Com certeza. E nada melhor do que estar com boas companhias, né? Construir essa Não rede é de mulheres mesmo? maravilhosas. Não é verdade? É Ah, exatamente, a gente não está sim. ali falando sozinha, a gente está conversando com um monte de mulher e trazendo coisas novas. E eu acho que uma das coisas mais legais da primeira turma, né, que com certeza vai vir agora com a segunda também, foi essa troca de informação no nosso grupo do WhatsApp, de assuntos que, assim, eu morreria de vergonha, às vezes, no passado, né, de falar sobre eles, e a gente estava trazendo ali uma naturalidade, né, perceber que mulheres de diferentes faixas etárias, a mais nova do curso tem 22, a mais velha está com 65, né? Então, assim, olha que legal a gente pegar todas essas mulheres, né, com diferentes histórias, experiências, narrativas, isso é muito fantástico. E eu, né, espero que mais outras possam se juntar com a gente. Lembrando que são mais de 12 instrutores, a gente vai ter também algumas participando com bônus, né, materiais aí que vão trazer, às vezes, uma perspectiva do feminino um pouco diferente. Ainda estou negociando, viu, Ju, com a sua amiga, para a gente ver direitinho se ela pode trazer essa perspectiva bacana, o que falta mesmo, né, dentro da estrutura do nosso curso. E, além disso, a gente vai trazer mais assuntos também associados à sexualidade com a doutora Sara. Ela vai estar com a gente na semana que vem, viu, gente? Falando sobre o feminino, a sexualidade, as transformações também, né, ao longo da vida da mulher. Acho muito legal a gente já conhecer coisas que às vezes podem acontecer, né, lá para frente. Bem bacana mesmo, assim, estou muito feliz. E quem quiser conhecer um pouquinho do curso, lá no Medita BR, no perfil mesmo, tem um linkzinho que fica embaixo do nome, assim. Se você clicar nele, ele vai abrir, né, uma outra página. E o primeiro tópico que tem lá é o curso Poder do Feminino. E aí você vê todas as aulas que já tem, ou seja, que já estão gravadas, já estão na plataforma. Você já pode começar a fazer, além das aulas ao vivo que a gente vai ter. Que eu acho que a melhor parte é a aula ao vivo. Que é a interação que a gente tem, né, entre as outras mulheres. E agora a gente está com uma promoção legal do grupo de 4 amigas. Né, a gente tem um preço especial aí para uma inscrição em grupo. Então, às vezes você quer fazer e quer trazer uma amiga ou a mãe. Minha mãe faz o curso comigo, né? Com a gente, com vocês. Ela tá até aqui com a gente na Tava por live. aqui. E eu acho tão legal também ter ela, né, para a gente falar sobre esses assuntos. Enfim, eu acho que é uma troca muito especial. Aqui, só tenho a agradecer, vocês são fantásticas, é muito bom ter vocês no curso, e é um curso colaborativo, né? Eu não teria a possibilidade de trazer todos os conteúdos que a gente traz sem ter vocês no curso. Então, eu sempre gosto de falar que é uma colaboração mesmo, é um curso feito por mulheres, para mulheres, e para empoderar ambas essas mulheres, né? Quem está fazendo e quem está dando o curso também. Então, eu espero que outras pessoas possam se juntar com a gente nesse momento. É isso. Ah, acabou. Obrigada, Ana, maravilhosa. Gente, Um beijo pra Beijo pra você. obrigada. Beijo para vocês. Bom descanso. Até mais. Amém. Até a Até mais, próxima. gente. Um beijo.